Oficialmente, Lee Harvey Oswald foi o responsável pela morte do 35º presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. No entanto, esse próprio acusado se diz um bode expiatório, uma vez que ele foi um desertor do exército dos Estados Unidos, vivendo na União Soviética em plena Guerra Fria, e quando retorna para os Estados Unidos, declara abertamente ser favorável a Fidel Castro e ao fim do embargo contra Cuba. Isso daí sendo motivo suficiente para que ele tirasse a vida do presidente. No entanto, antes mesmo de ele ser julgado, ele é morto por um membro da máfia que faz uma espécie de queima de arquivo. E aí abrindo margem para várias hipóteses por que teriam matado o presidente Kennedy, ou mesmo se foi o Lee Oswald que realizou tal feito. E lógico, isso daí abrindo margem para várias teorias da conspiração. E a série The Umbrella Academy consegue trabalhar alguns aspectos desse contexto do presidente Kennedy de forma muito brilhante na segunda temporada. E no vídeo de hoje irei explicar alguns detalhes históricos da década de 60 que vão te ajudar a entender melhor a série e de contrapartida, a série te ajudará a entender melhor um pouquinho do que aconteceu na história. Nós dividiremos da seguinte forma. Primeiro, nós vamos ver sobre a questão da corrida espacial e qual que era o interesse do Regimond no lado obscuro da Lua. Não podemos deixar de lado de falar do contexto histórico da Guerra Fria, dos conflitos contra Cuba e do Vietnã. E também iremos traçar algumas palavrinhas sobre a questão dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, interpretada ali pela Alison de forma muito brilhante. No entanto, antes de continuar, eu quero fazer a chamada. Eu sou o André Gussi e esse é Entreter e Conhecer. Você aí assina a lista deixando aquele joinha maroto e se inscrevendo no canal para ter mais relações de conteúdo, no qual pega séries, animes, filmes e entre outros, mundo do entretenimento e te mostra como tirar alguma lição de forma leve, eficaz e direta. E após a vinheta, vamos para o conteúdo de hoje. As décadas de 50 e 60 foi um período de muitas mudanças no mundo, tanto para o lado dos Estados Unidos como para a União Soviética. E boa parte dessas mudanças é representada de forma magnífica na série The Umbrella Academy. E a gente pode extrair algumas lições de história, entendendo melhor o contexto desse período e de quebra, compreendendo algumas passagens da série nessa segunda temporada, inclusive até na primeira, né, também. Mas enfim, uma vez que boa parte da trama gira em torno da morte do presidente Kennedy, presidente esse, inclusive, que representava boa parte das mudanças refletidas nesse período que eu falei para você. Ele foi o primeiro presidente católico a ser eleito nos Estados Unidos, primeiro não, o único até hoje. Também sendo o primeiro presidente nascido no século XX a governar o país e até então o presidente mais novo a governar essa nação. De um lado, tinham muitos entusiastas que viam grande esperança em Kennedy. Por outro, tinham muitas pessoas que temiam essas mudanças, essa novidade que ele poderia trazer, sendo aí um dos motivos para eliminar a vida dele, para que ele não realizasse mudanças drásticas no país. E para entender um pouquinho melhor isso, nós temos que compreender o contexto que está vivendo aí, que foi o da Guerra Fria, pano de fundo também que nos ajuda a entender boa parte da trama de The Umbrella Academy. Então vamos lá entender um pouquinho mais sobre esse contexto? A Guerra Fria foi um conflito indireto entre Estados Unidos e União Soviética para ver quem é que exercia maior influência no mundo. Então, de um lado, os Estados Unidos representando o time dos capitalistas e a União Soviética dos socialistas. Bom, aqui nós temos um período marcado pela paz nuclear. Por que eles não entraram em guerra diretamente? Devido ao potencial bélico. Porque as armas que eles tinham dos dois lados eram capazes de destruir o mundo assim numa fração de segundo. No vídeo que eu fiz explicando sobre a Guerra Fria, por exemplo, do teste da Tsar Bomb, a União Soviética explodiu uma bomba na metade da potência, a 4 km do chão, e o tremor desse impacto foi sentido em vários locais do mundo. Caracas! Então, estava tendo terremoto ali na Europa, o que foi isso? Uma bomba que a Rússia explodiu lá no Polo Norte, lá perto. Então, vocês conseguem imaginar se uma bomba explodida na metade da potência fez esse estrago? Imagine se tivesse um conflito direto. Então, para evitar o fim da Terra, o fim da espécie humana, meio que foi entrelaçado esse acordo indireto. Você não me ataca, eu não te ataco, e mantendo assim as tensões acirradas e ao mesmo tempo equilibradas.
E fora justamente na presidência de Kennedy que quase estourou um conflito armado entre esses países devido à questão da Baía dos Portos e Cuba. O que acontece? Fidel Castro, Che Guevara e companhia fizeram a Revolução Comunista e conseguiram apoio da União Soviética. O presidente Kennedy tenta recuperar a ilha enviando cubanos que conseguiram escapar e dessa forma ele queria que a população se sentisse acolhida e lutasse contra o Che Guevara e Fidel Castro. Evento esse conhecido como Conflito da Baía dos Porcos. Bom, o que vai acontecer? Dá errado, a população não adere a essa revolta promovida pelos Estados Unidos e Cuba, Fidel Castro, vai pedir ajuda à União Soviética, que envia ogivas nucleares. E os Estados Unidos têm noção disso, dando início aí à crise dos mísseis. Nitidamente, os Estados Unidos não ficaram ali muito à vontade com ogivas nucleares apontadas a menos de 100 quilômetros para o seu território. Então, aí ele meio que faz um acordo com Cuba, faz aquele embargo político e econômico, e os Estados Unidos se compromete mundialmente a não invadir Cuba. Tensão essa que é muito bem expressa no início da segunda temporada. Logo no primeiro episódio, quando o 5 consegue lá se recuperar e ver o que está acontecendo, ele está no meio desse conflito e estoura uma bomba nuclear. Ou seja, nessa linha do tempo, estourou um conflito nuclear entre as duas potências, acabando com o mundo. Sendo a missão do 5 e da The Umbrella Academy evitar esse apocalipse na década de 60. Um outro conflito marcante na série e também nesse período é a Guerra do Vietnã. Porque o Vietnã ou Indochina era de posse francesa e a parte desse país começou a ter influência socialista. E a França meio que foi pedir ajuda para os Estados Unidos no final da década de 50. Qual? O Klaus aqui é o grande representante. O que ele vai tentar fazer? Evitar que o David, que é sua grande paixão, se aliste para a guerra. Não tem lá muito sucesso, acaba antecipando o alistamento dele e assim o amor dele indo para a guerra e ele sabia muito bem o que queria acontecer nesse conflito. Um ponto importante aqui é que os Estados Unidos, no período da presidência de Kennedy, não estava envolvido diretamente no conflito, mandando apenas apoio de armas e humanas, assim, alguns estrategistas, suporte técnico, como eles diziam, né? Bom, o presidente Kennedy estava ouvindo alguns conselheiros que era para tirar os Estados Unidos da guerra, e ele estava propenso a isso. No entanto, a indústria bélica não ia gostar muito disso. Por quê? Precisava de um conflito em larga escala para enriquecer. O prejuízo ia ser muito grande. E dizem que boa parte dessas pessoas que não queriam que os Estados Unidos saíssem da guerra do Vietnã, pelo contrário, queria que intensificasse, mandou matar Kennedy. Para quê? Para que o então vice-presidente entrasse no conflito. Isso, abrindo parênteses aqui, foi durante esse conflito da Guerra do Vietnã que se intensificou e ganhou força o movimento hippie. Porque uma das grandes propagandas dos Estados Unidos aqui na América é o melhor lugar para essa juventude viver. E o que começa a acontecer? Essa juventude vai para a guerra e que eles achavam que ia resolver de forma rápida, em questão de meses, acaba se prolongando por mais de uma década, morrendo muito jovem. Então, paz e amor, meu. Para que a guerra? Faz mais paz, mais amor do que a guerra, a violência e tudo mais. Eles eram um movimento contra isso. Peraí, nós vivemos no melhor lugar, estamos indo para a guerra, nós estamos morrendo para tentar impor essas coisas. E o Klaus, obviamente, acaba criando aquela seita dele ali nesse contexto. Tem uma outra teoria que diz que foram os mafiosos que mandaram matar Kennedy. Por quê? Cuba, antes da Revolução de Fidel Castro, era como se fosse uma Las Vegas dos Estados Unidos. Era a sede da máfia ali dos Estados Unidos, onde enriquecia-se bastante. E após esse processo lá que se tornou socialista, eles perderam uma mina de ouro. Alguns historiadores dizem, inclusive, que o Texas era fichinha perto do que era Cuba. Então, como perderam Cuba, eles ficaram assim um pouco pé da vida, né? E com o fracasso do Kennedy em conseguir recuperar Cuba lá com o conflito da Baía dos Porcos e a Guerra dos Mísseis, eles meio que quiseram limpar a honra. Falaram, você foi incompetente, uma vingança. Acabou matando o Kennedy. Inclusive, na série The Umbrella Academy, mostra muito forte a influência dessa máfia nos Estados Unidos, uma vez que o próprio Luther ele vai trabalhar para um dos maiores mafiosos da época. Um outro ponto trabalhado na série que me chamou muita atenção, que eu gostei de ver, foi a questão dos direitos civis negros nos Estados Unidos. You're under arrest. No, what are you doing? You beat a man without provocation at Odessa. No, that was me. Porque lá
teve meio que um apartheid, da mesma forma. Eles separavam, eles segregavam a cidade para os brancos e para os negros. Tanto que logo no início da segunda temporada, quando a Alison entra numa cafeteria, o atendente mostra somente brancos. E lá tinham realmente isso, estabelecimentos que eram para negros e outros para brancos. Em vários momentos da trama é possível vivenciar essas situações, que para mim eu fico assim ultrajado, me dá nojo de ver e de pensar que esse pensamento acontecia, e ainda hoje tem gente que defende ideias parecidas. Que raiva! Mas enfim, a Alison acaba conseguindo emprego num salão de cabeleireiro e fazendo parte desse movimento de luta pelos direitos civis dos negros, para que eles deixem de ser tratados de forma segregada, de forma separada. Trabalhando essa temática, eu já fiz um vídeo relacionando um Maluco no Pedaço com essa questão, no qual ainda mostra indícios disso na década de 90. Deixarei o card aqui e depois que você assiste o vídeo, vai lá conferir esse daqui se você gosta dessa temática, hein? A grande questão é que Kennedy, em seus discursos, ele falava que ele queria promover o fim dessa desigualdade, acabar com a pobreza também, e entre outras coisas. E lógico, boa parte da população que não era a favor disso falava que a única solução para evitar que o Kennedy fizesse isso era matando. Cabendo aí alguns conspiradores que falaram que o mando da morte de Kennedy foi justamente isso, que ele queria dar ouvido a essa questão dos direitos civis negros. Então, vamos apagá-lo para que ele não faça isso. Inclusive, segundo relatos da mulher de Martin Luther King, assim que ele descobriu que o presidente Kennedy foi assassinado, ele falou: "Este será o meu destino, vou me matar da mesma forma, pois a população americana não está preparada para vivenciar essa revolução que nós estamos pregando." Ou seja, o próprio Martin Luther King já tinha consciência disso, de qual seria o fim dele. E o que fazem com Luther King em seguida? Matam também com um tiro na cabeça. What? Será que foi uma profecia ou ele teve um ganho histórico ali, uma sacada histórica muito boa? E lógico, ao se tratar de Umbrella Academy, a gente não podia deixar de trazer a questão do que falam que a morte de Kennedy foi devido à Área 51, ou algumas coisas que ele descobriu. Mas vamos lá, eu quero deixar bem claro aqui que essa teoria é a que eu menos acredito. Quer dizer, eu não acredito em nada. Por quê? Qual que é a grande referência aqui? O Kennedy, assim que ele assume a presidência, ele fala que os Estados Unidos, até o fim da década de 60, fará um homem pisar na Lua e voltar para a Terra. Então ele dá um grande incentivo para conseguir fazer isso. E ele mesmo fala: nós não faremos isso porque é fácil, mas justamente porque é difícil. Então, qual que é a ideia aqui? Está dentro do contexto da Guerra Fria e a União Soviética estava levemente na frente na corrida espacial. Então o Kennedy falou: nós iremos passar a União Soviética. E ele faz um baita de um esforço. E The Umbrella Academy trabalha isso de forma muito brilhante. Por quê? Antes de mandar o ser humano para o espaço, os Estados Unidos mandam um macaco. E, segundo The Umbrella Academy, quem é que foi o macaco que foi para lá? O Pogo. O macaquinho lá do Sr. Reginald. E para quem acompanha os quadrinhos, a presença de ET é sempre muito marcante, uma vez que o próprio início lá das 43 crianças que nasceram lá do dia para a noite, literalmente, a mãe não estava grávida e nasceram as crianças, foi após uma luta lá de luta livre, no qual um alienígena recebeu uma cotovelada no estômago, coisa do gênero, e isso daí surgiu toda essa polêmica das 43 crianças. No HQ fica muito clara essa questão dos alienígenas. Na série isso vai ficar mais nítido na segunda temporada, uma vez que o Reginald se mostra ser um alienígena. E ele fazia parte do grupo lá do 12, das 12 pessoas misteriosas que estavam assim com uma conspiração contra o governo. E depois a gente descobre que é a questão da exploração espacial. Tanto que o Reginald falam para ele num certo momento: fique calmo que você vai pegar a parte que você queria de explorar o lado obscuro da Lua. Porém, essa questão, tanto a HQ quanto a série, não explora de forma mais profunda. Isso daí eles já deixaram um gostinho de quero mais para uma terceira temporada ou quarto volume do HQ. Agora, voltando aqui sobre a teoria da conspiração, por que matar o Kennedy? Aquilo que eu disse, ele fez esse entusiasmo da corrida espacial e, segundo esses conspiracionistas,
ele descobriu alguma coisa referente à Área 51, que ele queria abrir para a população. E esses membros secretos falaram que ele não poderia fazer isso e mataram. Mas aí é uma baita viagem, isso daí eu não acredito nem um pouco. Eu, particularmente, acredito que foi a máfia que mandou matar o Kennedy, devido ao fracasso dele na Baía dos Porcos e também porque a família dele estava envolvida com algumas coisas assim há um tempinho lá. Mas aí é tema para outros vídeos. Mas e aí? E você? Qual dessas 3 teorias você acha que é mais cabível? E o melhor, você conseguiu relacionar a The Umbrella Academy com o contexto histórico do período, entendendo melhor a história e, consequentemente, essa série? Se você gostou da forma como articulei esse conteúdo, deixe aquele joinha, que é muito importante. E se você gosta de alguma série e gostaria que eu aprofundasse alguns aspectos históricos, filosóficos ou sociológicos, deixe aqui no comentário, que será uma honra fazer um vídeo atendendo ao seu pedido. E para encerrar aqui, eu queria fazer a sessão agradecimentos, que como sempre, vai ela, a Lilian, a diva que me ajuda a organizar esse canal aqui como um todo. Muito obrigado, amor. E não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!